Boa noite a todos. Que a paz de Deus envolva todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Hoje a Casa da Paz Allan Kardec, de Santa Vitória do Palmar, dando sequência às suas doutrinas de quinta-feira online, que sabem, mas é bom reiterar que nós estamos fazendo agora alternadamente, uma quinta-feira sim, outra não. Nós vamos tratar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E neste assunto eu escolhi falar sobre a avareza. Avareza, o significado do dicionário dela é o seguinte: ter apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Por extensão, falta de magnanimidade, de generosidade, mesquinharia, mesquinhez, sovinice. A respeito do tema, na Revista Espírita de 1858, existe um capítulo muito interessante sobre a psicografia da médium Hermance, né, do espírito, mensagem do Espírito São Luís, que fala sobre a avareza. Diz assim: dissertação moral ditada por São Luís à senhorita Hermance Dufault. E o Espírito São Luís, nesse assunto, ele é enérgico e muitas vezes até duro com aquele que tem este problema da avareza. E ele inicia este artigo, este assunto, relatando uma história onde um pai deu a seus dois filhos um alqueire de trigo para cada um. O mais velho reteve esse alqueire de trigo, trancou as 7 chaves, com medo de perder, com medo de alguém querer alguma coisa em relação a isso. Já o segundo filho, ele percebeu que tinha à sua frente uma pessoa muito pobre e necessitada. O que ele fez? Ele dividiu as suas posses, né, recebidas do seu pai, dividiu, deu a metade para esse pobre. E com a outra ele foi semear o trigo. Passou o tempo, veio uma grande fome, aves morreram à beira dos caminhos, ou seja, existiu uma grande seca. O mais velho foi ver aquela semente guardada no esconderijo, que ele encontrou só poeira. O mais novo, triste por ter perdido toda a sua plantação de trigo, que estava seca no pé, avistou essa pessoa que ele havia ajudado no passado, e esse lhe disse o seguinte: eu estava morrendo e tu me socorrestes. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire rendeu a mim 5 vezes em minhas mãos. Matarei tua fome e viverás em abundância. Então aquele pobre reconheceu a ajuda que recebeu do irmão mais novo, quando estava na necessidade. Depois veio trazer em forma de gratidão a retribuição, também lhe ajudando. Dessa vez agora era ele que ajudava esse irmão mais novo, né? Nos traz a demonstração do bem que gera um bem, a demonstração da importância do reconhecimento, do agradecimento, da gratidão na ajuda, né? Porque às vezes, se nessa oportunidade eu estou necessitada de alguma ajuda, as coisas mudam, não são estanques, e daqui a pouco sou eu que já tenho uma possibilidade, a posição de ajudar a quem precisa. E aí segue, depois desta história, São Luís aí sim vem de forma dura repreender o avarento. E aí eu vou ler, não vou ler tudo porque é grande, né, esse sermão de São Luís, mas vamos lá. Ele fala o seguinte: escuta-me, avarento, conheces a felicidade? Sim, não é?
Teus olhos brilham com reflexos sombrios nas órbitas que a avareza tornou mais profundas. E aí segue. O tinir do ouro que tua mão acaricia ao se derramar no teu caminho. Tu dizes, que suprema volúpia! Silêncio, vem gente, fecha depressa. E aí ele segue, feliz tu, mas a noite não te dá repouso, teu sono é povoado de fantasmas. E aí segue mais adiante, infeliz, a morte separa-te deste ouro, deixá-lo-ás à borda do teu túmulo, como a poeira que o viajante sacode à soleira da porta, onde a família querida o espera para festejar o regresso. Regresso aqui é a pátria espiritual, né? Quer dizer, o desencarne. Os herdeiros ávidos atiram teu corpo a um recanto do cemitério. Eis-te face a face com a eternidade. Miserável, o que fizeste deste ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouve estas blasfêmias? Estas lágrimas? Vê este sangue? São as blasfêmias dos sofrimentos que terias podido acalmar. São as lágrimas que fizeste correr. É o sangue que derramaste. Não tivestes entranhas para com o teu irmão infeliz. Quem teria por ti? Sofre, sofre sempre. E aí encerra mais ou menos nesses termos. E é claro que aqui a gente sabe que os sofrimentos em decorrência dos nossos erros não são eternos. Deus, na sua misericórdia divina, tem várias conexões, várias formas e espíritos trabalhadores no bem que nos auxiliam a gente reparar os bens e dessa forma ter novas chances de fazer diferente, de conquistar a forma correta de agir. Não seria o caso, seria nesse caso também, né? E a respeito disso, no capítulo, Jesus fala o seguinte para as pessoas que têm avareza. Tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Então, a nossa vida não depende dos bens que se possua. Depende de muitas outras coisas para sermos felizes, para conquistarmos o equilíbrio emocional, para termos serenidade na nossa vida. Não depende disso. Os recursos nos auxiliam, é verdade, mas eles não nos trazem felicidade no sentido próprio da palavra. Então, Deus é um Deus de abundância. Ele traz sempre a natureza, tudo que ele cria e de forma abundante. Se a gente observar a natureza, a abundância que tem, rios, cachoeiras, o mundo mineral, o mundo vegetal, né? O mundo animal, tudo é em abundância, tudo é em suficiência, suficiente, recursos suficientes para as nossas manutenções, para que nós todos não pereçamos aqui nesse planeta físico, nesse planeta material. Há recurso para todos. O problema não é esse. O problema é que mesmo assim, nós temos tantas misérias, sempre tivemos durante o decorrer da história e seguimos tendo. Como é que vamos explicar isso em decorrência de tanta abundância? É como o ser humano lida e administra as riquezas, os recursos naturais, os recursos intelectuais, né? Tudo que o homem criou também. Isso é que diferencia, é por isso que há miséria no mundo. É isso que explica. A postura que eu tomo, o meu comportamento em relação aos recursos materiais que eu tenho, isso é que é o problema, que pode ser o problema, né? Que pode ser, dependendo da forma que eu lido, uma dádiva, porque eu posso multiplicar tantas coisas boas em prol dos outros.
E eu não preciso para isso virar mendigo e abdicar de tudo que eu tenho. Eu tenho direito sim a ter conforto, eu tenho direito a ter posses. Agora, eu vou me deturpar por causa dessas posses, vou me isolar para usufruir de forma egóica, de forma egoísta esses recursos, ou eu vou ter uma atividade uma atitude mais ativa em relação aos outros? Porque nós somos uma grande praia, cada um de nós é um grãozinho de areia que juntos formamos uma praia inteira. E nós vamos viver em si mesmados, ou seja, em torno de nós mesmos, das nossas necessidades físicas, materiais, dos nossos quereres, dos nossos desejos, apenas e tão somente, e vamos aniquilar toda aquela outra praia, todo o resto da praia? Aí é que está a diferença. É como nós lidamos com esta abundância. E Deus sempre nos dá, como eu disse, ele é abundante, ele cria abundância. Ele nos dá sempre essa noção de compartilhar as riquezas. Sejam elas as naturais, sejam elas construídas pela ciência, pela inteligência humana, né? Ele nos dá esse exemplo do partilhamento, da necessidade de nós nos interarmos uns com os outros. Porque se a gente observar, na verdade, até como São Luís falou, quando a gente desencarna, o que a gente vai levar dessa vida? Vamos levar as casas, os títulos, as posses, os carros, as joias, tudo que a gente conquistou, materialmente falando? Não. Vamos levar o que então para lá? Quem somos? Enquanto espíritos em desenvolvimento que somos, seres espirituais. O que somos já, o que já conquistamos moralmente, o que ainda devemos trabalhar para melhorar, as amizades, os sentimentos que temos, bons e ruins, isso a gente leva, infelizmente, até os maus. Ou felizmente, porque tudo aquilo que ainda não trabalhamos para melhorar, nós temos que voltar naquele ponto, né? E trabalhar naquele ponto para melhorar. Então, tudo que nós temos no ponto de vista material nos é emprestado, não é nosso. Não é nosso. Nem mesmo o nosso corpo de carne, que é o nosso meio de transporte aqui nesse planeta material que nós necessitamos, nem ele é nosso. As situações que vivemos também nos é dada a oportunidade. Hoje eu estou Tanisa, sexo feminino, isso não sou eu, essa condição me é dada, não é minha, eternamente, para todo sempre. Então as posições, as pessoas, as posições que estão na nossa vida, nada é nosso emprestado. Mas quem nos empresta se não é nosso então? Deus. Ele, como eu já disse, é o detentor de tudo, dos recursos, dos planetas, das galáxias, dos universos, multiversos em si, enfim, ele é o Senhor das estrelas. E ele vive esse compartilhamento para com todos nós, ele compartilha tudo isso para com nós e nos ensina que nós devemos fazer isso se nós quisermos ser felizes, ter harmonia em nossa vida. Essa necessidade da abundância, ela deve ser compartilhada para que seja útil. E é isso que fala. O problema é que pode nós guardar pra gente, só pra gente, esse sentimento de posse, de amor pelos recursos materiais, é um problema que não só causa grandes faltas, sofrimentos para os demais e também para nós mesmos, porque em algum momento nós vamos ter que responder. E nós, qual foi a nossa postura frente à nossa responsabilidade sim moral que cada um tem com o outro, com o todo? O que nós fizemos?
o que nós fizemos com os recursos que nos foram emprestados, nos foram dados por Deus para esta oportunidade que temos aqui na Terra. Esse que é o problema. O problema é supervalorizar a matéria como coisa principal na nossa vida, e que não é. O importante é o ser, não é o ter. Em relação a isso, Jesus dizia o seguinte: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Isso em um primeiro momento, e muitos podem dizer, sim, mas essa frase de Jesus põe em terra o que tu dissesse até agora. Porque ao contrário, ele diz que o rico é difícil entrar no reino dos céus. Muitos entendem isso como que ser rico é um problema, é negativo, ter posses materiais é um problema negativo. Não, Jesus não quis dizer. Jesus quis dizer que quem tem a tarefa da riqueza aqui sobre a terra tem muita responsabilidade. Muitas vezes, aquele que tem riquezas acaba entrando num círculo vicioso, né? Daquela vida mais fácil, de passar pela porta a larga, como se diz, das facilidades que o mau emprego do dinheiro pode nos trazer. O problema da dificuldade, do desafio daquele que tem muitas posses, para que possa entrar no reino dos céus, não é simplesmente porque ele tem posses, mas como é que ele emprega essas posses. Porque muitas facilidades corruptíveis lhe são apresentadas no momento que a pessoa tem muitas posses. É o caminho mais fácil. Mais fácil em termos que, na verdade, isso é uma grande ilusão, porque o que é mais fácil é nós multiplicarmos felicidade, amor, gratidão, sentimentos bons, atitudes boas, estender a mão. Isso sim é o mais fácil, isso sim nos traz felicidade. Quando nós temos avareza e nós nos corrompemos por causa dos nossos recursos materiais, eu não estou só prejudicando muitas pessoas, como diz São Luís, tantas lágrimas que tu fizeste com a tua atitude, sangue derramado, lágrimas, miséria, fome. E a minha parte? Qual será a minha consequência disso tudo? Muito sofrimento, muitas lágrimas também. Vai chegar o momento que isso vai vir. E o dia que eu desencarnar, vai me ser feita, a minha consciência vai fazer essa pergunta: e tu? O que tu fizesse com tantas facilidades que a vida material lhe trouxe? Prestígio, conforto. O que tu fizeste com isso? Além de atingir apenas os teus sentimentos os mais egoístas possíveis. Porque muitos encaram essa questão do material de uma forma tão complexa que cada vez quer mais e mais e mais, e entra num buraco negro de uma insatisfação que não tem quase mais volta. Não existe, fica prisioneiro do ter, né? E se preocupa só consigo, com seus quereres, seus desejos. Quando muito estende isso aos seus, à sua família, mas nunca olha aquele que poderia ajudar, às vezes facilmente ajudar aquela pessoa ali, perecendo na sua frente, e nada faz. Prefere de repente perder por alguma questão aquele direito do que estender a mão. Esses são os avarentos. Esse sim é para que todo esse texto e este capítulo, esse item no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo é que se destina. Então o desafio é o que nós fazemos com a riqueza que nós adquirimos. Porque nós temos direito, sim, e dever de buscar o nosso trabalho, conquistar os nossos recursos, não há mal nenhum disso. Porque a riqueza, se bem empregada, ela, ao contrário, ela é uma dádiva.
porque traz não só para mim, mas para o meu entorno, para a minha sociedade, muitos avanços. Problemas são sanados, a fome é sanada de muitas bocas. Então o problema não é eu ter posses, o problema é o que eu faço com ela. Então a tarefa ter recursos financeiros na terra é prova, não é facilidade, é prova. Porque no momento que nós mais nos é dado, e isso também pode ser encarado da forma material, mais assumimos responsabilidades para com o nosso entorno. Assumimos o compromisso do compartilhamento que Deus sempre faz e sempre nos demonstra. Então que ficamos com esse pensamento do desprendimento, não total, porque nós precisamos sim, temos direito sim ao conforto, temos direito sim a ter condições melhores materiais, mas isso, sem esquecer que isso não é tudo, que não podemos usar desse poder que nos tem nas mãos, que é o dinheiro, para corromper vidas, passar por cima dos direitos das pessoas. Não podemos comprar situações, comprar pessoas com esse dinheiro. Nós temos responsabilidade sim conosco, com os nossos, mas não só isso, com toda a sociedade. Pensemos nisso. Muito obrigada e boa noite.